Olá, queridos, graças e paz do Senhor Jesus, boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês uma pequena palavra para a nossa reflexão. Hoje, sexta-feira, é santa, né? Paixão de Cristo. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 18, do 31 ao 34. Jesus anuncia a sua paixão. Jesus ali já sabendo que estava próximo, né, de acontecer, tudo aquilo que havia sido dito pelos profetas lá atrás, ele já anuncia aos seus 12 discípulos, né, as coisas que aconteceriam. E diz assim, a partir do 31 ao 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que veio pelos profetas, tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos, eles não entendiam muito bem, né, aquelas coisas que Jesus falava. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Jesus, um pouquinho, para a gente poder só saber, recordar, saber que hoje, nessa data de hoje, não é apenas um dia onde, né, muitos, eu não como carne na sexta-feira santa porque é pecado, eu não como porque hoje é uma data, achando que hoje é uma data apenas de comer um peixe, de tomar um vinho, reunir a família, né? Que a gente possa ter consciência realmente do que aconteceu no dia de hoje, né? Dia em que Jesus, por amor a nós, se entregou voluntariamente na cruz do Calvário. Eu queria falar um pouquinho, uma passagem também no livro de Lucas, só para a gente poder ter um pouquinho mais de consciência de saber quem era Jesus. E no capítulo 19 de Lucas, diz assim, narra uma pequena história de Zaqueu, um publicano, e diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então esse homem ele era um homem rico, ele tinha uma posição social, né? Tinha uma posição de grande importância ali na sociedade, mas ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar das maravilhas, dos milagres, ele queria saber quem é aquele homem, né? Quem é esse homem que todos falam? E ele subiu na árvore para observar e ver Jesus. E aí e ele, como ele era muito baixinho, ele subiu lá na árvore, né? E tinha muita gente em volta de Jesus, onde ele passava era aquele alvoroço, né? Todo mundo queria ir até ele, né? Porque já era bem famoso. Ele andava de um lado para o outro, operando seus milagres, suas maravilhas, e ele despertava essa curiosidade nas pessoas, né? As pessoas queriam ver quem é esse homem, né? E aí no versículo 4 diz assim, do 19. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, embora aquele homem ainda não conhecesse Jesus, Jesus o conhecia, porque ele já não conhece muito antes, né? Ele já, mesmo a gente não tendo nenhum tipo de relacionamento com ele, ele nos conhece, nos observa, ele nos conhece desde, né, da nossa formação, né? Então ele sabia, ele gritou: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou passar a noite na sua casa. Imagina que maravilha, como aquele homem não deve ter ficado maravilhado, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, ele fez aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce daí, vem depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu da árvore, cantando, glorificando, né? Desceu com grande júbilo. E vendo todos os que estavam em volta ali, as pessoas que estavam em volta, vendo aquilo, ficaram escandalizadas. Como pode assim? Jesus
pousar, se misturar com esse publicano, com esse pecador, esse homem com essa vida toda errada? Como ele pode ir passar a noite na casa dele? Esse homem não é digno de recebê-lo. Olha como é que esse Jesus era maravilhoso, né? E apressando-se, desceu da árvore com júbilo, e vendo tudo isso, todos murmuravam, dizendo: Por que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Que eu acabei de dizer agora. Mas Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, né? Para ele, todos perante ele são iguais e têm valor, e ele ama todos nós igualmente. Você que é crente, você que não é crente, todos nós temos grande valor para Deus, ele nos ama de forma igual. Nós é que muitas vezes voltamos as costas para ele e não queremos nos relacionar com ele, né? Conhecê-lo, dar oportunidade dele agir em nossas vidas, né? Dar oportunidade de conhecer, buscar quem é esse Jesus, que essa crentaiada aí vive falando Jesus, Jesus, Jesus. Povo, sei lá, só fala disso, mas procura conhecer. E procura conhecer esse Jesus e dê lugar a ele na sua vida, que você será transformado por esse Jesus maravilhoso, porque por onde ele passa, tudo se transforma, nada fica como antes. Ele traz luz para a nossa vida. Cadê? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu te dou Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Ele daria de volta a todos aqueles. Ele tinha consciência, porque Jesus ele nos constrange, esse amor dele, ele nos constrange, nos leva a refletir sobre nós mesmos, a procurar ver o que tem de errado, o que nós estamos fazendo de errado e consertar, né? A palavra diz: venha como estás, né? Não espera você mudar, você deixar esse seu pecadinho aí de lado para poder vir, não. Venha como você está e tudo será transformado, nada permanecerá igual. Porque quando a gente vai conhecendo, nos relacionando com Jesus, conhecendo essa palavra, ela vai nos transformando, ela vai modificando, colocando tudo em seu lugar. Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela é viva e eficaz. Maravilha, né? E Jesus disse para ele, né? Jesus disse a ele. Jesus voltou para Zaqueu quando viu isso, viu que ele estava arrependido, disposto a consertar, né, os erros dele, de restituir as pessoas nas fraudes que ele havia cometido e tudo mais. Jesus disse a Zaqueu assim: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que maravilha, né? Então, essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos a nos relacionar com Ele, que venhamos a nos arrepender e que todos nós encontramos salvação. E a salvação a gente só consegue através de Cristo. Na palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há salvação em outro, não há outro que tenha autoridade para nos dar salvação. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, através desse sacrifício voluntário de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo te visite nessa hora e te convença dessas palavras, dessa verdade que está nas Escrituras Sagradas, e que a partir de hoje, todas as sextas-feiras santas, você tenha essa consciência de quem era esse Jesus, do sacrifício dele de amor pela humanidade, que a gente possa ter essa consciência que hoje não é só um dia de comer canjica, de comer peixe, né? Que não adianta a gente ter uma vida o ano inteiro longe de Deus, né? Uma vida sem comunhão, sem relacionamento com Deus, e achar que é só chegar na sexta-feira santa e não comer a carne e a gente vai agradar Ele, que tá tudo certo, né? Não é isso, é muito pouco. Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso viver, Ele quer que a nossa vida glorifique o teu santo nome, Ele quer que façamos a vontade dEle, Ele quer obediência. Então, que nós possamos ter essa consciência, né, dessas palavras. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, ok? Não, eu vou fazer uma pequena leitura aqui. Deixa eu ver também.
nós lemos no início, né, que Jesus ele já havia predito ali o que aconteceria no momento da crucificação. E eu vou ler também um pouquinho aqui em Mateus, em Lucas mesmo, no livro de Lucas, no 23, no capítulo 23, do versículo 33 ao 48. É uma leitura um pouquinho longa, né? Mas vamos lá. É sempre bom ler a palavra de Deus. E diz assim: a crucificação, né? E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repetindo as suas vestes, e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, é esse o momento que Jesus ele é crucificado ali na cruz, e tinha uns outros dois malfeitores com eles também, que foram crucificados nesse dia. Esses homens eram criminosos, né? Ambos eram criminosos e foram julgados também no mesmo dia que Jesus, mas Jesus ele não havia nele culpa alguma, não havia nenhum pecado, né? E ele sofreu toda essa maldade. E mesmo ele sendo filho de Deus, sabendo tudo o que aconteceria, ele voluntariamente se entregou, aceitou tudo isso por obediência a Deus, para que se cumprisse a palavra, né, de Deus, que já estava lá, já era um plano de salvação, né, para todos nós. Porque antigamente havia o costume de o povo fazer sacrifício com animais, pedindo perdão pelos seus pecados, né? Mas cada um do seu pecado, cada um dos nossos pecados, ele requeria um sacrifício, né, de animais. Então, para que isso não fosse mais necessário, né? Até porque aí a cada dia teria que sacrificar um animal para poder pagar os nossos pecados, porque eram muitos, são muitos, todo dia nós pecamos, né? Não havia como pagar esse preço. Então, Jesus, Filho de Deus, ele veio ao mundo e puro, sem nenhum pecado, passou aqui nos ensinando, né, como viver uma vida reta diante de Deus, uma vida sem pecados, uma vida voltada, consagrada a Deus. Ele veio nos ensinar isso e várias outras coisas, né? E e foi um sacrifício que pagou todos os nossos pecados, né? Não há necessidade mais de sacrifício, de fazer nenhuma outra coisa, porque pela graça, através da graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, né? Nós somos salvos através da graça, por esse sacrifício de amor voluntário de Cristo na cruz. E parece uma grande loucura tudo isso, né? Somente através do Espírito Santo para revelar a nós essas verdades, essas coisas, porque para nós mesmos, como seres humanos, com a nossa mente limitada para entender, é difícil. Só mesmo através do Espírito Santo de Deus para nos revelar as verdades da Escritura Sagrada. Mas está disponível a todo homem que crê, que buscar, né, por essa verdade. Repartindo, e veja que mesmo diante de toda essa humilhação, Jesus, ele volta, ele se volta para Deus e pede: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagina, a gente por muito menos, né? A gente vira a cara, não quer ver nunca mais. Não perdoa, endurece nosso coração, né? A gente acha que nós merecemos o perdão, mas o outro não. Fez comigo, olha, eu não perdoo, não adianta que eu não perdoo. Sendo que a palavra de Deus ela nos ensina a perdoar, né? Jesus, que sofreu o maior castigo, a maior dor, a maior humilhação que qualquer ser humano pode passar, pode sofrer, no mesmo instante, ele volta-se para Deus e pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam que aquilo ali era uma guerra espiritual, que aqueles homens estavam cumprindo o papel que teriam que cumprir, né, na crucificação. E que a gente possa entender isso também, possa perdoar. Porque na palavra de Deus também diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam na região celeste, né? Os anjos e os demônios que atuam. Então, que a gente possa ter essa visão espiritual e pedir a Deus também que nos ajude a perdoar a quem precisamos perdoar, né? Mas isso já
essa questão do perdão, depois eu faço um outro vídeo já pra gente poder falar um pouco mais disso. Vamos continuar aqui. No 36. Cadê? Não, no 35. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam, dizendo uns aos outros: salve-se a si mesmo. Este é o Cristo, o escolhido de Deus? E zombavam e riam. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Jesus estava com muita sede ali, né, naquele momento, e os soldados, eles davam uma esponja, assim, vinagre, botavam na ponta da lança e colocavam, assim, perto da boca de Jesus. Quanta maldade, né? Quanta crueldade. Pra você ver que Jesus passou por mim e por você, por amor a nós. E no 38, 37, dizendo, se tu és rei, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e a nós. Não, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Havia um malfeitor à direita e outro à esquerda. E um deles zombava e dizia para Jesus, se tu é mesmo esse Cristo aí, salva-te a ti mesmo e a nós também, faça alguma coisa, né? E o outro que estava, o outro malfeitor dizia assim, repreendendo aquele, né, o malfeitor que zombava de Cristo, ele repreendia e dizia assim, e falou com ele, ó, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, ele repreendendo o outro, dizia isso, tu nem ainda temes a Deus, você é um condenado, e ainda assim, diante de toda a situação, você merecendo tudo isso, você não teme a Deus. E ele falava assim, ó, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Jesus repreendia o malfeitor, repreendendo o outro malfeitor, né? Dizendo, tipo, cala-se, você não tem nenhuma razão, né? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas Jesus não, Jesus é inocente, né? E você ainda fica zombando, ainda fica blasfemando. E disse Jesus, Senhor, e ele disse para Jesus, ele falou isso com o outro e voltou-se para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele havia entendido que o reino de Cristo não era aqui neste mundo, né? Como muitos pensavam e se aproximavam dele querendo obter alguma vantagem. Mas esse criminoso, ele entendeu ali na hora e Jesus falou para ele, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que a gente possa ouvir isso também, né? Que sejamos dignos, né? De nos arrepender, de alcançarmos graça e misericórdia diante de Deus. Que nós sejamos dignos também de habitar com Ele lá no paraíso, para sempre. E 44. Já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, morreu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Pobre homens, né? Miseráveis. Mas tudo isso foi necessário para que nós alcançássemos a salvação, né? Porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus por nós não estaríamos aqui, né? Já teríamos sido consumidos há muito tempo. Mas Jesus, o sacrifício dele foi suficiente por mim e por você. É suficiente para que nós alcancemos salvação, para que nós tivéssemos um novo relacionamento com Deus, uma reconciliação com Deus,
né? Através deles nós podemos ter uma vida de obediência a Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Foi um ato de restauração, né, do homem com Deus, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, porque nós, esse relacionamento ele estava rompido, tamanha a nossa rebeldia, tamanha a nossa desobediência, nossa falta de compromisso, né, os nossos erros, só mesmo através de Cristo, para corrigir, para consertar tudo isso. Então nós só temos que agradecer esse Deus maravilhoso que se entregou por nós, né? E agradecer esse Deus maravilhoso por ter enviado seu Filho para morrer por nós, nesse ato de amor incondicional, esse ato de amor perfeito, né? Nunca, jamais visto. Então, que possamos ser gratos a esse Deus maravilhoso e a Cristo Jesus, seu Filho, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Que o Espírito Santo te visite, preencha todo o teu ser. Um grande beijo no coração. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.